Olá, meu nome é Marina Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre finanças pessoais. Eu vou falar sobre como eu organizo a minha renda, os meus gastos para conseguir poupar e investir. Então, se você tem dificuldade com planejamento e gerenciamento financeiro, fica até o final porque esse vídeo tá bom. Bem, antes do vídeo começar, acho que vale comentar que esse vídeo vai ser num formato um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Esse vai ser um vídeo mais pessoal e até mesmo subjetivo, porque eu vou falar da minha experiência pessoal. Sendo que vai ser o primeiro vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre organização e realmente gerenciamento de finanças. Esse é um tema que, sendo completamente honesto, eu nunca tive vontade de fazer um vídeo específico sobre aqui no YouTube. A impressão que eu tenho é que as pessoas que fazem vídeos nessa temática acabam passando uma receitinha de bolo e é uma coisa que não dá pra ser 100% replicável, ou enfim, fazem cenários e valores teóricos. Sendo que aqui no canal eu sempre tento passar a minha experiência, as ações que eu tô vendo, as teses que eu tô acompanhando, que de fato eu tô fazendo. Porém, agora no começo do ano, como eu já falei aqui no canal, eu acabei me mudando com meu namorado, A gente passou a morar juntos. E como a gente passou a pagar os meses dos boletos, a gente realmente sentou e planilhou tudo que dava. A gente sempre foi completamente honesto e transparente um com o outro sobre finanças, mas a gente realmente sentou e se planejou financeiramente. E antes de eu mostrar o nosso planejamento, de fato, como a gente se planejou, como a gente dividiu cada percentual da nossa renda para exatamente que gasto a gente vai ter, antes de eu mostrar essa abertura, eu trouxe alguns dados para vocês verem como é importante se planejar financeiramente. Primeiro, 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Somente 30% acabam terminando no positivo, com uma renda poupada, uma renda para investir. O resto ou fica zerado ou fica endividado. Só para vocês terem uma ideia de como o buraco mais embaixo. Além disso, dados do IBGE, 57% dos divórcios no Brasil são motivados por problemas financeiros. A grande verdade é que as pessoas não são transparentes com seus parceiros, não gostam de falar sobre o dinheiro. Existe até um termo para isso, infidelidade financeira. As pessoas não são transparentes com relação à sua renda, seus gastos, não são transparentes se estão com problemas, se estão endividados. Isso, obviamente, vai respingar no casal. E já vai a primeira coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo, a importância de se planejar, de se organizar financeiramente. Primeiro, para evitar problemas na esfera individual, como eu falei, 70% dos brasileiros ou terminam zerados ou endividados. Mas, além disso, percebam a importância de ser transparente e alinhar 100% as questões financeiras com o seu parceiro. Porque esse é um tipo de problema que a conta chega. Não dá pra empurrar com a barriga, fingir que não existe, ficar com vergonha de falar. E até por isso que a primeira coisa que a gente fez quando pensou em se mudar foi sentar, planejar e planilhar exatamente o que a gente ganhava, a nossa expectativa de renda versus a nossa expectativa de gasto. Olhar aluguel, olhar IPTU, olhar quanto a gente ia gastar no mercado, expectativa da conta de luz, expectativa de gás, colocar tudo certinho pra gente conseguir gerenciar as nossas finanças em conjunto, em casal. E aí vamos lá, para ajudar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para uma planilha para vocês conseguirem fazer isso. Colocar mês a mês a renda que vocês estão esperando, os gastos, ver a diferença e ver o percentual que vocês vão gastar com cada coisa. Aqui no nosso caso, como a gente se planejou? A gente olhou a nossa renda, quanto a gente estava ganhando, e viu exatamente quanto dava para gastar. Primeira coisa que a gente olhou, necessidades básicas. O que é necessidades básicas? Aluguel, IPTU, condomínio, gasto com luz, gasto com gás, gasto com água, gasto com transporte do trabalho, gasto com supermercado, internet. Todos os gastos que a gente teria que ter obrigatoriamente para conseguir viver. A gente colocou isso no lápis, no caso na planilha, e a gente viu que isso daria 60% da nossa renda. A gente chutou isso um pouquinho para cima antes de falar de se mudar. Eu acho que na planilha original a gente tinha colocado 65%, 70% para ter mais margem. Mas agora, nesses últimos 5 meses, é esse o valor mais ou menos que a gente está mantendo. Além disso, lazer. O que é isso? São aqueles gastos que não são básicos, que vai além da questão da sobrevivência, mas que são necessários para você conseguir aproveitar a vida, você sair com seus amigos, ir na praia comprar uma água de coco, talvez um cinema, se tem um filme que você gosta. É um gasto que você acaba tendo, apesar de não ser um gasto estritamente necessário. Atualmente, isso aqui com a gente está na casa dos 10%. Significa que a gente tem que gastar 10%? Óbvio que não. A gente colocou isso na planilha, é um gasto que a gente acaba planejando para ter essa liberdade, ter essa possibilidade de escolha. Se um de nós dois quiser pegar um mate na praia, ou sei lá, ir no happy hour do trabalho, ter essa possibilidade, ter essa liberdade de escolha, mas obviamente não é um gasto fixo. Se chegar no fim do mês, a gente só tiver gastado 5% com lazer, a gente não vai usar esses 5% adicional para, sei lá, gastar em roupa e fechar a conta. Não é assim que funciona. Isso aqui é o nosso teto estipulado, mas não é uma regra fixa, óbvio. E aí percebam que da nossa renda acaba sobrando 30%. O que são esses 30%? É o dinheiro que a gente acaba usando para desenvolver os nossos projetos, comprar luz, comprar o microfone aqui pro canal,
comprar um curso se a gente quiser, comprar uma ferramenta que a gente acha importante e também para investir, né? Comprar ação, colocar num título que a gente achar que faça sentido em cada mês. E aí vai de novo que não é uma regra fixa. Pode ser que num determinado mês eu acho que as ações estejam mais puxadas, acho que faz mais sentido manter em caixa, ou comprar algum material aqui para o canal, ou colocar talvez em algum título. No outro mês eu posso achar que está extremamente descontado, a gente aplique mais em renda variável, a gente vai equilibrando a partir daí. Esse é o percentual de como a gente vem se planejando nesses últimos 5 meses, é mais ou menos a média do que a gente está vendo em cada mês, óbvio que não está escrito em pedra, mas enfim, é o que a gente vem fazendo. Não sei qual é a sua realidade, não sei se esses números fazem sentido, mas acho que você pode tirar um pouco do conceito e aplicar para você. Pode ser que você consiga aplicar mais para investimento, ótimo. Pode ser que não, que na verdade sua renda percentualmente seja menor e você acabe gastando mais com necessidade básica. Também acontece. O que a gente tem que entender? Que a soma disso aqui tem que dar obrigatoriamente 100%. Não pode dar 110%, porque senão a sua renda já não está batendo, né? Esse dinheiro você tirou de algum lugar, você acabou se endividando, pegou um crédito que não devia. Não dá para colocar isso no seu planejamento financeiro, porque senão você vai acabar endividado. É importante entender que você tem que fazer concessões, né? Acaba sendo um jogo de soma zero. Se você decide ter mais em lazer, o percentual que você vai aumentar aqui, você vai ter que diminuir em outro lugar. Talvez acabe afetando o quanto você vai investir, que é justamente o dinheiro que vai te trazer liberdade financeira, que é o que vai conseguir garantir o seu consumo futuro, né? O seu consumo no longo prazo, sua aposentadoria. Então é uma questão de escolha. Você vai planejar para sua realidade, óbvio, mas sabe que a escolha que você vai fazer, ela vem com uma consequência. Se você dá a preferência de priorizar o consumo presente versus consumo futuro, em algum momento essa conta vai chegar. E tem algumas coisas que são importantes comentar. Tem muita gente que quer parecer rico para os outros, compra coisa pra caralho, dá prioridade para o consumo presente e não tem um tostão no bolso, não poupa. Não garante realmente estabilidade financeira no futuro. É a realidade da maior parte do Brasil. Então, cuidado com as escolhas que vocês fazem nesse sentido, porque a conta vem. E tem muita gente que olha para esses 30% e tem uma noção muito subjetiva do que é investimento. Tem muita gente que olha para esse dinheiro que, teoricamente, você está poupando, que é um dinheiro que, teoricamente, deveria ser destinado para investimento, para adquirir ativos, para fazer o seu capital trabalhar por você, né? Fazer o seu dinheiro trabalhar por você no futuro. Tem muita gente que olha para isso e adquire passivos, dizendo que são ativos. Por exemplo, tem muita gente que compra carro com o discurso de ser um ativo, de ser parte do seu patrimônio, falando que vai ajudar na sua imagem, vai te fazer conseguir uma promoção, que vai facilitar a sua vida. E no fim do dia acaba sendo um passivo, né? Ele vai se depreciar, você vai ter novos custos com ele, vai ter IPVA, vai ter imposto, vai ter que pagar gasolina, vai ter que pagar conserto se precisar, vai ter que pagar o seguro. Então vai inflar suas despesas, vai inflar isso aqui, vai prejudicar a sua capacidade de poupar e investir. E não vai ser um dinheiro que vai estar trabalhando por você, não vai ser um dinheiro que vai te ajudar a aposentar, não vai ser um ativo. E que eu tô falando do carro, que é um exemplo muito fácil para entender. Eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que já falou que tá comprando carro porque é patrimônio, investimento, né? Um discurso bem comum. Mas tem muitas narrativas que se encaixam nisso aqui. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que fala que compra roupa como investimento. Que ela trabalha com imagem pessoal, que ela tem que se vender como pessoa mais profissional e coloca como se fosse um investimento dela para o futuro desenvolvimento pessoal. Não é. Me desculpa, mas não é. É um gasto que você está tendo como consumo presente, para você se sentir bem. Óbvio que você tem que ter uma roupa mais profissional, óbvio que você tem que cuidar da sua imagem pessoal, mas a pessoa usa desse discurso não numa questão de necessidade. A pessoa já diversas vezes tem um guarda-roupa cheio, por exemplo, mas para conseguir consumir com uma justificativa. E, enfim, coloquei essa parte aqui do nosso planejamento financeiro, coloquei essa questão do jogo de soma zero, né, que tem que dar 100% no final, só para vocês entenderem que a gente tem uma renda que é limitada e que a gente tem que se preparar para dividir ela entre os nossos gastos básicos, os nossos gastos necessários, o nosso gasto com lazer, que não existe, mas também considerar uma renda que a gente tem que poupar, uma renda que a gente tem que investir, porque é esse o dinheiro que vai trabalhar para você no futuro, é esse o dinheiro que vai te aposentar, é esse o dinheiro que vai garantir a sua liberdade financeira. Atualmente, no meu caso, né, eu e meu namorado, quando a gente olha para esses 30%, realmente é um dinheiro que a gente poupa e acaba indo para investimento. Por quê? Porque a gente já tem a nossa reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, se você está saindo de uma situação endividada e está começando a poupar agora, a primeira coisa que você tem que olhar é a sua reserva de emergência. Você tem que priorizar isso e que é bem diferente de investimento. Eu já tenho um vídeo aqui comentando sobre isso, mas é importante ressaltar. Um investimento é o dinheiro que você vai comprar em ativo, em ação, em título que sofre com marcação a mercado e que realmente vai trabalhar para você no futuro, que vai te dar liberdade financeira e que vai ajudar a se aposentar. É o dinheiro que tem risco, mas tem um retorno maior. E a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o dinheiro que você guarda para te dar uma garantia.
Então, se você perder o trabalho, se você ficar sem renda, se você sofrer um acidente e não conseguir trabalhar, você tem que ter um dinheiro, uma reserva, que vai te garantir um X tempo de vida para você conseguir se virar. E, enfim, eu já tenho um vídeo comentando sobre isso. No caso da reserva de emergência, a gente não dá prioridade a retorno, a gente dá prioridade a segurança. Então, vai ser um dinheiro que, sei lá, vai render uns juros, que não vai estar sujeito à marcação no mercado, vai ser um dinheiro que vai ter uma liquidez maior, não vai sofrer com chance de variação, vai ser um dinheiro que você tem lá garantido, e que, dependendo da sua realidade, você vai guardar para manter um X tempo de vida. No nosso caso, quando a gente começou a falar de se mudar, a gente fez essa planilha colocando a nossa renda, colocando os nossos gastos, colocando quando a gente ia ter lazer, colocando quanto que a gente ia guardar para investir, porque a nossa reserva de emergência já estava montada, a gente já tinha investimentos, e a gente considerou uma reserva de emergência de 6 meses. Então, atualmente, além dos nossos investimentos, a gente tem um dinheiro que está rendendo juros, que não está sujeito à marcação, com liquidez diária, tudo isso, e que se tudo der errado, se a gente perder o emprego amanhã, se, sei lá, o canal acabar, se tudo der errado, a gente tem 6 meses de dinheiro para conseguir se virar. Quando a gente se mudou, a gente já tinha esse dinheiro reservado. Se você não tem, se você está saindo de uma situação de dívida agora, o seu foco antes de começar a investir é montar a sua reserva de emergência. Depois de ter reserva de emergência, depois de ter garantia, que a gente começa a olhar para risco. Isso entendido. A parte da renda entendido, a parte de entender o que vai para custo, o que vai para lazer e o dinheiro que você vai poupar e investir. Isso entendido. Entendido que é a reserva de emergência, que é o dinheiro que vai te dar a garantia, que é o dinheiro que não vai ter risco, não vai ter um retorno absurdo. É realmente pela questão da segurança. Você tem um dinheiro parado para caso tudo dê errado, caso você precise de caixa. Tudo isso entendido. E os investimentos? Vamos supor que você já está tudo garantido, né? Já fez seu planejamento financeiro, já está com essa reserva de emergência. Como que você vai investir? Eu vou falar aqui, novamente, do meu caso, né? De como eu me organizo, de como eu e meu namorado, no caso, a gente se organiza e se prepara. E se você achar que alguma coisa que eu tô falando aqui faz sentido, sinta-se à vontade para aplicar na sua realidade. Aí vamos lá, falando dos meus investimentos. Sem considerar o que eu tenho em reserva de emergência, óbvio que são coisas diferentes. Olhando nesse momento para o que eu tenho renda variável. Vou começar falando do que eu não tenho. Eu não tenho ETF, eu não tenho fundo imobiliário, eu não tenho Fiagro. Atualmente, a minha carteira dá para ser resumida em 3 grandes classes de ativos. Empresas, né, ações brasileiras, empresas e ações americanas, ou enfim, listadas na Bolsa Americana, e cripto. Né, que agora está na moda de todo mundo falar que tem cripto, mas eu fazia vídeo desde a queda lá de 2022. Tem vídeo aqui no canal falando que eu estava comprando Bitcoin, né? No meu caso, cripto é Bitcoin. Eu sei que é uma carteira que você pode falar que é muito enxuta, né? Tem 3 classes de ativos, sendo que cripto, resumidamente, Bitcoin. Você pode falar, caceta, Mariana, cadê a diversificação? Eu sou da teoria que se você diversifica demais, você não sabe muito bem o que está fazendo. Então, assim, a minha carteira tava ações dos Estados Unidos de tecnologia, que eu fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, na época que tava barata, agora subiu pra caceta, não estou comprando mais. Cripto, eu tava em Bitcoin, porque tinha descontado muito, e é cripto que eu sabia que se recupera, né? O Bitcoin falaram já 500 vezes que morreu, nunca morreu até agora, acabou de passar pelo halving. Essas 2 classes, em 2023 e 2024 agora, subiram muito. Ações brasileiras em 2023 também tinham subido bastante, né? Acabaram seguindo o comportamento americano. Né, esses 2 mercados acabam conversando muito, não tem como ignorar o mercado estadunidense, a verdade é essa. Mas agora, em 2024, as ações brasileiras já começaram a sofrer. Vocês devem ter percebido. O Ibovespa, desde o começo do ano, está caindo, lateralizado. Já estão falando que os juros nos Estados Unidos vai demorar mais para cair. Aqui no Brasil, a gente está com problema fiscal, a gente está com problema político. O governo está interferindo politicamente nas empresas, o governo está aumentando o imposto até onde dá. A meta fiscal já foi com Deus, o arcabouço fiscal já está falecido. O governo continua atacando o Banco Central, continua atacando o Campos Neto. Então, aqui no Brasil, a gente tem um risco maior. Quando a aversão a risco global acaba aumentando, o Brasil ele acaba sendo mais prejudicado. É isso que a gente está vendo em 2024. O que eu fiz nesses últimos meses, então, e é por isso que eu falo que a questão da alocação do investimento depende de momento. Nesse momento, Estados Unidos e cripto estão mais puxados. Continuo olhando esses mercados? Óbvio que sim, mas os múltiplos estão maiores. Eu estou aproveitando para comprar as ações brasileiras especificamente que o pessoal está negando.
Muitas ações de commodities caíram, por exemplo, a Vale, que eu fiz vídeo aqui comentando sobre. E além das empresas de commodities, que são empresas mais cíclicas, também olhei para as ações perenes, que são empresas que vão durar para sempre, independente do cenário político, mas por uma questão de fluxo, né, o capital estrangeiro está saindo da bolsa, acabaram se descontando nos últimos meses. Enfim, aqui só dando uma luz sobre a parte de investimentos no vídeo, mas obviamente tem uns vídeos que eu faço no canal toda semana, que eu foco realmente nessa parte mais de renda variável, análise de empresa, falo sobre cripto, falo sobre os Estados Unidos, então vai lá ver. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, comenta o que você achou, curte se você gostou e até o próximo vídeo.